Dica número 4, aliás, habilidade número 4. O que você precisa ter como habilidade para prestar bons serviços de campo, tá? Olha só, saber planejar corretamente. Saber planejar corretamente, o que isso implica? Eu até deixei aqui em caixa alta a questão, ó, estradas bloqueadas. Hoje, se você tem acompanhado aí os noticiários, pela TV, pelo YouTube, pelos grupos de WhatsApp da vida aí, você deve estar vendo que está tendo aí uma certa movimentação e muitas estradas no Brasil estão sendo bloqueadas, né, por questões aí de manifestação, né? Claro que eu não vou entrar aqui no mérito da discussão política, mas imagina você ir a campo, você ter que ir para uma fazenda sem planejar corretamente, sem saber que uma determinada estrada está bloqueada, e aí na hora que você chega lá naquele lugar, naquele ponto de bloqueio, você passa horas lá, quem sabe até perde um dia de trabalho, porque você não procurou saber aquela informação, né? Então, você saber planejar corretamente é fundamental, né, para você ir a campo, tá? Por mais que no campo, vou até explicar isso mais para frente aqui, né? Você tem que saber lidar com imprevistos, mas quanto mais você planejar, quanto melhor você planejar, vai ser melhor para o seu trabalho fluir corretamente, tá? Então, eu, por experiência própria, eu já cometi muitos erros em que eu não planejei corretamente, eu achava que eu já sabia tudo, e aí, beleza, não precisa planejar, já sei o que eu vou fazer, vou para o campo. Quando eu chegava lá no campo, eu via que ficava faltando um item muito importante ali na minha lista de equipamentos, ou eu não planejei corretamente a logística, então isso fez com que eu perdesse muito tempo ali na hora de fazer o serviço de campo, né? Então, por exemplo, além da questão de estradas bloqueadas, o que é importante é você saber planejar uma boa locomoção de um local para outro no campo, ou seja, você pega um mapa, você faz ali a determinação, por exemplo, dos locais das parcelas, beleza. E aí você vê lá que tem uma certa distância entre uma parcela e outra. Então é importante você planejar quando você terminar aquela parcela, aquele ponto de amostragem, como que você vai se locomover para outro local no campo, né? Dá para você ir a pé ali por dentro do mato mesmo, você tem que retornar pela estrada para dar um balão. Isso vai te ajudar a ganhar tempo, consequentemente, isso vai fazer com que você economize tempo, recursos, esforços, isso vai aumentar consideravelmente o seu lucro aí na hora de você prestar serviço de campo, tá? Uma outra coisa que é importante também planejar é em relação ao transporte de equipamentos, tá? Isso porque quando a gente faz aí um levantamento no setor florestal e ambiental, quando você vai em loco no campo, alguns equipamentos são fáceis de carregar numa mochila, né? Eu, por exemplo, eu tenho o hipsômetro, né? O aparelho de medir altura. Ele é um aparelhinho pequenininho que cabe na mochila, cabe no bolso, beleza, não tem problema. Mas imagina que você vai fazer um levantamento topográfico, por exemplo. E aí, um levantamento topográfico, ele requer equipamentos maiores, mais pesados, para captar com mais precisão o sinal de satélite. E aí você precisa, então, planejar corretamente como que você vai fazer o transporte e locomoção desses equipamentos, né? Ou se é um equipamento mais pesado, se não é um equipamento mais pesado, eu até coloquei aqui, talvez você vai ter que lidar com equipamentos mais sensíveis à chuva ou intempéries, tá? Então, tudo isso é muito importante você saber planejar corretamente. Então, eu vou até acrescentar aqui, faça um checklist de equipamentos necessários, tá? Inclusive, aqui no meu canal, você dá uma procurada aí em checklist de inventário, você vai achar aí como que é a minha listinha básica dos principais itens que eu levo para qualquer inventário que eu vou fazer, tá bom? Assim que terminar essa live, você dá uma procurada aí no meu checklist básico de itens de inventário florestal, tá? Então, planeje corretamente o seu inventário florestal, o seu levantamento de campo, a sua prestação de serviço no campo, antes de você ir a campo, tá? Porque isso vai fazer, olha, isso faz muita diferença mesmo, tá? Isso faz diferença para você economizar tempo, esforços e ganhar mais dinheiro ainda, ter mais autoridade, trabalhar de forma mais tranquila, tá bom?